Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da nossa EBD, da parte do Senhor, né? Hoje nós estamos na lição 6, vamos ver um estudo sobre Marta e Maria. Vamos ver a história dessas duas irmãs e vamos ver as duas atitudes que cada uma delas tem. Vamos fazer uma breve oração para abençoar o nosso dia, a nossa aula e que tudo que o Senhor vai colocar em nossas vidas hoje seja para o nosso crescimento espiritual. Senhor, nós te louvamos, te damos graças nesta manhã, que o Senhor nos abençoe, nos conduza, que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu reino, que a cada dia, Senhor, nós cresçamos na tua presença. Assim bendizemos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, essa história sobre Marta e Maria, ela se dá em 3 partes na Bíblia. Nós conseguimos achá-la em 3 partes da Bíblia. Então, a gente tem o texto de Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, temos em João 11, de 1 a 45, e temos também em João 12, de 1 a 8. Nós temos um versículo-chave do nosso texto devocional. O versículo-chave, ele está em João 11, 27, que diz o seguinte: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Essa é uma das certezas que nós, como cristãos, devemos ter em nossas vidas. Então vamos acompanhar esse texto, irmãos. Dá para ler porque é um texto pequeno. Lucas 10, 38 a 42. Jesus visita Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosas e afatigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Então, irmãos, essa história, ela se dá no vilarejo pequeno, chamado de Betânia, né? A gente vê muitas vezes ser chamado de cidade, mas era um pequeno vilarejo. Esse vilarejo ele ficava nas proximidades de Jerusalém, ficava a uma distância de mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Lá também aconteceu um dos milagres mais fantásticos da vida de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Então a gente vê que um pequeno vilarejo, mas de um significado tão importante, né? Que em pequenos lugares a gente vê uma história tão linda, de tão significado para as nossas vidas. Então, além da narrativa bíblica, muitas antigas tradições cristãs fazem referência ao vilarejo de Betânia. Na atualidade, o local dessa vila é associado à cidade de El Ezeré, que significa lugar de Lázaro, uma pequena cidade com aproximadamente 1000 habitantes. Naquele local há ainda ruínas de construções antigas, que podem datar de mais de 2000 anos. Então, essa cidade, esse pequeno vilarejo, ele ainda existe, né, com outro nome, mas ainda existe e tem relatos da existência dessa história, né? Então, vamos ver. O que nós podemos ver aqui no nosso contexto, né? A gente vai falar sobre a história de 2 irmãs, né, que também tem um irmão, personagem Lázaro, mas a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre Marta e Maria. E a gente vê que elas, ao encontrarem com Jesus, cada uma delas vai ter uma atitude diferente, né?
Então a gente vai ver aqui na visita de Jesus, né? No texto inicial, a gente já vê aqui que Jesus estava a caminho, né, dessa aldeia. E uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. A gente vê aqui que quem recebeu Jesus foi Marta. Ela convidou Jesus para estar em sua casa, né? Então, o primeiro quadro nos mostra Jesus chegando em Betânia e Marta trazendo o Jesus para se hospedar na sua casa. Certamente, irmãos, ela não estava levando somente a Jesus, mas ela estava levando também os discípulos de Jesus para estarem na sua casa. Quando você convida alguém para a sua casa, o que é que você precisa fazer? Você precisa receber essa pessoa, você precisa de oferecer algo para essa pessoa comer. Então, Marta, uma das virtudes de Marta era ser hospitaleira. Ela queria agradar o Senhor, ela queria oferecer o melhor dela para o Senhor. Então, uma das qualidades muito importante citada na Bíblia, que nós devemos ter, que naquela época era ainda muito mais valorizado. Imagine, na época não tinha um hotel, né? Que a pessoa pudesse ir, pudesse se hospedar e fizesse a sua atuação. Não, elas teriam que ficar realmente na casa de alguém, elas teriam que ser recebidas por alguém. Então Marta, né, convidou Jesus para que se hospedasse em sua casa. E a gente vê também em Hebreus 13:2 que fala o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então a gente vê a importância da hospitalidade naquela época e que ainda nos nossos dias hoje é importante. Nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que ser pessoas receptivas, não é? E Marta tinha essa qualidade na vida dela. Marta amava Jesus e tinha muita estima por ele. Apesar do texto ser um pouco contraditório, a gente vê ali que, apesar da atitude de Marta, ela amava Jesus, né? A gente vê que esses personagens, eles eram amigos pessoais do Senhor. O Senhor se hospedou lá várias vezes, esteve lá com eles várias vezes. Eles são citados como amigos do Senhor. Então ela se preocupou em oferecer o seu melhor, convidando ao seu convidado e a seus acompanhantes, né? Mas vamos ver aqui qual foi a atitude de Marta, né? O que foi que Marta escolheu? Então vamos ver que, em primeiro lugar, Marta está agitada demais. No versículo 40, nós vemos que Marta, ela está agitada, ela está preocupada, ela quer fazer comida, ela quer servir, né? E ela está lá toda emblemática. Meu Deus, imagina, irmãos, que naquela época, né, não tinha geladeira, não tinha fogão de gás, era fogão a lenha, não tinha água encanada, e ela teria que alimentar no mínimo ali umas 17 pessoas, né? Eram os 12 mais Jesus e mais eles 3, né? Então, assim, eram bastante pessoas, e a preocupação dela naquele momento estava voltada em como ela iria servir da melhor forma aquelas pessoas. Então a preocupação dela era dar o seu melhor, e o melhor no entendimento dela naquele momento era que as pessoas ficassem satisfeitas, era que as pessoas ficassem alimentadas, né? Então a gente vê que ela colocou o trabalho no lugar de Cristo, da comunhão com Cristo. Então, muitas vezes a gente também tem essa atitude na nossa vida, nos nossos afazeres, né? Mas, em segundo lugar, Marta está ocupada demais. Marta está ocupada com muito serviço, em oferecer lá o seu melhor para Jesus, e ela perde uma prioridade muito importante. Que prioridade seria essa? De ouvir, né? De ouvir aquilo que o mestre tinha a ensinar, porque as suas muitas ocupações não estavam permitindo ela abrir o coração dela para beber do Senhor, para receber essa palavra do Senhor. Irmãs, quantas de nós, com tantas atividades hoje que nós temos, em algum momento das nossas vidas não temos essa mesma preocupação?
né, de trabalhar, de ir, vou trabalhar, vou chegar na minha casa, vou organizar minha casa, vou dar comida ao meu filho, e o marido, e a roupa, e tantos afazeres não tem nos impedido de beber do Senhor. Então, na história aqui, a gente lendo, é muito fácil a gente dizer assim: ah, Marta devia ter parado os afazeres dela e sentado lá e ficado escutando a Jesus. Mas, e se fosse nós, né, que estivéssemos na condição dela? Mas vamos seguir adiante, né, que apesar de todos os nossos afazeres, nós temos que ter equilíbrio nas nossas vidas em tudo que nós formos fazer, né? E a gente vai ver que Marta tinha uma personalidade forte. Ela era uma pessoa dinâmica, ela era uma pessoa ativa, agitada, ela era aquela pessoa de fazer, né? De colocar em prática. Ela era uma pessoa objetiva, né? Então, em terceiro lugar, Marta, ela está equivocada, né? Está equivocada demais. Por quê? Porque Marta, ela estava com tanta certeza de que ela estava certa, que ela desafiou até mesmo o mestre, Jesus, né? Ela deu uma ordem para Jesus. E a gente vê assim que ela tinha tanta certeza de que ela estava certa e a irmã dela estava errada, que ela ordenou Jesus, né? Ela fala: mas Senhor, você não está vendo que ela está sentada aí sem fazer nada? Por que você não pede para ela me ajudar? Era como se Jesus estivesse conivente com Maria e deixando a Marta lá sobrecarregada de trabalho. Era como se ele não estivesse se importando. Só que Marta, ela estava com a convicção de que a postura dela estava certa, né? Que o que ela estava fazendo estava certo. E ela estava censurando a irmã que estava lá aos pés do Senhor, né? E a gente vê aqui, né, que essa postura errada está sendo... E que essa postura errada leva ela a achar que Jesus está sendo complacente com a Maria. E a gente vai ver aí Jesus repreendendo a Marta, né? Repreendendo a Marta, por quê? Porque ela estava ocupada demais com as coisas erradas, ela estava ansiosa demais e ela estava preocupada em servir fisicamente, né? Ela estava ali fazendo as suas tarefas de trabalho, mas ela deixou de lado o principal, que era o seu alimento espiritual, que era estar ali e saber administrar a sua situação, e saber que aquela era uma oportunidade única. Afinal de contas, ela estava diante do Filho de Deus, né? Então, a gente vai ver aqui dois comportamentos e dois temperamentos completamente diferentes. Enquanto Marta estava agitada demais, estava eufórica demais, e isso, irmã, assim como deu um problema para Marta, porque Marta ficou tão presa aos seus afazeres que ela estava impedida de ouvir Jesus, né? Ela estava com aquela convicção de que estava certa. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? A gente vai, coloca os nossos afazeres à frente, porque eu estou fazendo isso. Não, irmãs, que a gente vai ser relaxado e vai deixar de cumprir as nossas atividades. Mas isso tem acontecido no mundo hoje. Nós sabemos que o mundo hoje é um mundo muito acelerado, que tudo que as pessoas pedem, elas querem para ontem. Tem que ser tudo muito rápido, as informações são muito rápidas, as pessoas não têm paciência, e isso tudo reflete em nós, reflete em como nós vamos absorver tudo isso, né? Mas nós não podemos nos esquecer que para que o nosso alimento espiritual, ele tem que vir em primeiro lugar. É Ele que vai nos dar a paz, é Ele que vai conduzir as nossas vidas, é Jesus que vai nos encher dessa paz que nós precisamos para suportar as cargas diárias, né? E aqui a gente vê claramente que as atividades que Marta, a postura de Marta, impediu que ela visse com clareza
né? O lado espiritual, a presença do Senhor, o que realmente importava, né? Até o mestre, ele mesmo fala, o mais importante, né? Ele repreende ela e fala, o mais importante, né? O que é mais importante para você? O que era mais importante ali naquele momento? Tudo bem, Marta também precisava, alguém precisava trabalhar, alguém precisava servir. Mas a gente tem que ver que cada um de nós tem um propósito. E cada um de nós tem um temperamento e tem uma personalidade. Nós damos contas daquilo que nós fazemos e temos que respeitar a capacidade do outro. Eu vejo ali nessa situação, porque eu sempre me coloco, sabe, irmãs, na história. Eu vejo lá a Maria sentada, olhando, né? E chega a Marta, repreende o comportamento dela. Aí imagina só a coitada da Maria. Com que cara ela ficou ali, né? Poxa vida, será que eu estou fazendo uma coisa errada? E ela tinha sede do Senhor Jesus. Ela queria estar ali aos pés dele. Ela estava com o coração aberto para receber do Senhor. Aí eu fico imaginando essa cena, sabe? Essa situação, Marta toda agoniada, vai lá, pega o cabrito, fulano, eu não tenho comida suficiente, são muitos homens, vai lá, e naquela agonia toda, e Maria lá, sentada, de boa. E quantas vezes não acontece isso com a gente, né, irmãs? Irmãos também, a todos que nos estão assistindo. Quantas vezes a gente não fica nessa situação de a gente estar todo agitado lá e tem um que está lá mantendo a calma, mantendo equilíbrio, e até esse comportamento do outro nos aborrece, né? Então a gente vai ver aqui, diante dessa situação, qual foi a atitude da Maria. A gente já viu aqui a atitude de Marta. Chegou lá Jesus na casa dela e depois ela recebeu, levou para sua casa tudo, preparou tudo, né? Ela teve um comportamento, um temperamento. Agora vamos ver a atitude da Maria. E Maria passa ali, ouve Jesus, senta lá calmamente, tranquilamente e diz: ah, Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir mais de Ti. Encha-me, Senhor, porque eu tenho sede de Ti. Que delícia, né, irmã? Que gracinha a atitude da Maria, né? Então a gente vai ver duas atitudes de Maria que chamam a atenção no texto em apreço, né? Em primeiro lugar, Maria, ela está aos pés de Jesus. A gente vai ver aqui no 10:39, né, que ela está lá, debruçada aos pés de Jesus. E não tem um melhor lugar que esse, irmãos, de nós estarmos assentados aos pés de Jesus, colocando as nossas preocupações, ouvindo da sua palavra. Maria ali teve a oportunidade de ouvir direto do Senhor. Que privilégio! Mas hoje não é diferente nas nossas vidas. Jesus disse que Ele estaria conosco. É promessa dEle. Então hoje Jesus, Ele também se faz presente na nossa vida. Nós também podemos nos debruçar aos pés do Senhor. Nós podemos ouvi-lo, nós podemos buscá-lo. Né? A palavra do Senhor diz que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele está ali presente conosco. Então nós também podemos ter essa atitude que Maria teve. De mesmo naquela situação de ter tanta gente ali, tantos afazeres, ela tirar um tempo e estar ali assentada aos pés do Senhor, né? E a gente vê, né, que Jesus, que essa atitude de Maria, né, agradou ao Senhor. A gente vê que a atitude da Maria, ela agradou ao Senhor, porque o Senhor viu que ela estava ali de coração, de mente aberta para receber da sua palavra. E a gente vê aqui que, em segundo lugar, Maria está aos pés de Jesus com profunda humildade, né? Quem se assenta aos pés de Jesus demonstra essa humildade. Ele está querendo mais do Senhor. Ele está ali de prontidão, né? Ele está ali com resignação, com disposição para obedecer, porque ele está ali
obedecendo ao Senhor, ouvindo da sua palavra, aprendendo mais do Senhor. E Maria, ela teve essa calma para receber do Senhor. Ela teve esse discernimento espiritual de reconhecer que quem estava ali diante dela era o Senhor Jesus, o enviado, né? O Filho de Deus. E ela não queria perder essa oportunidade de estar sentada ali. E vamos ver aqui que, apesar de tudo isso, irmãs, tanto Marta como Maria, elas eram amadas pelo Senhor, né? Tanto Maria como Marta, apesar de cada um ter uma atitude controversa, elas eram amadas. Jesus amava tanto a Marta como a Maria, né? E ambas procuravam ali servir ao Senhor, né? E ali apresentar para o Senhor o seu melhor. E ambas acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas a Maria, ela recebe um destaque muito especial, né? Porque ao contraste de Marta, Maria estava ali toda encantadora, receptiva à palavra do Senhor, descansando aos pés de Jesus, enquanto Maria estava inquieta, adorando, enquanto Marta estava preocupada. Ela estava em paz, enquanto o pânico de Marta aumentava. Ela estava sentada, enquanto Marta estava cozinhando. Ela estava ouvindo e Marta estava esbravejando. E o Senhor elogia, né, o comportamento da Maria e repreende a Marta. Quantas vezes, irmãs, em nossas vidas a gente não precisa ter esse despertar, esse chamamento de atenção, né? De que alguém vai lá e diga: olhe para Jesus, calma, né? Temos que ter essa calma em nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos desse chamamento, desse Marta, Marta, ou seja, Simone, calma, você está agitada demais. Descansa aos meus pés, descansa aqui que eu estou aqui, eu vou alimentar o seu espírito e você vai conseguir fazer todas as suas coisas. Por quê? Porque eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono do tempo. O tempo, irmãos, ele só existe pra gente, né? Para o Senhor não existe tempo, né? Então, o Senhor é o dono de todas as coisas. Quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, todas as outras coisas, elas vão fluir na nossa vida. E a gente vê aqui esses dois comportamentos, estes dois temperamentos, mas a gente vê também, irmãos, a necessidade de saber que um complementa o outro. Porque se eu só me sentar e ficar olhando e não tiver uma atitude, também vai ter um emblema na minha vida. Porque ali a gente vê que um personagem é necessário e o outro também é. Porque um personagem precisa do outro. Nós precisamos tanto ouvir como fazer, como colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas a gente não pode deixar que as nossas atividades, que as nossas aflições do dia nos impeçam de ouvir a voz do Senhor no nosso coração. É esse chamamento que Jesus faz para Marta, para ela ter calma, que ia dar tempo dela fazer tudo, mas que ela precisava ouvir, que ele chamou a atenção da Marta para que ela desse importância, tanta importância, colocasse acima aquilo que realmente era importante, né? O mais importante não era cozinhar, mas era ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Cozinhar também não poderia ficar de lado, mas ela tinha que aprender a conciliar as coisas. Ela teria que aprender a administrar o tempo dela. E assim, irmãs, é na nossa vida. Então vamos ver aqui algumas perguntas para nós
refletirmos sobre isso, para nós refletirmos sobre essa situação na nossa vida, de como está a nossa vida, em que momentos nós somos Marta, em que momentos nós temos o comportamento de Maria, né? Se observarmos o comportamento das irmãs em nosso dia a dia, em nosso meio, nos nossos afazeres, veremos o comportamento de Maria ou de Marta. Pensem com sinceridade, tá, irmã? A gente tem que ser sincero, porque nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Nós temos que colocar as nossas preocupações diante do Senhor. Então, como é que está a vida dos irmãos, das irmãs? Que esse estudo ele é voltado para a história de duas mulheres, mas isso cabe, irmão, da situação de qualquer pessoa. O que é que tem que tomar conta do seu interior, do seu ser? A quem você está dando mais importância? Aos seus afazeres? Né? Aonde está Jesus na sua vida? Aonde está a confiança, a fé necessária, a fé que vai te trazer a paz, te dar a calma, de resolver as aflições? Que a palavra do Senhor diz que no mundo nós temos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque alguém já venceu por nós. Então nós sabemos que Cristo já venceu por nós, que nós temos que nos alicerçar nele, confiar no Senhor. Você vive em constante turbilhão ou é confiante e vive em paz? Como é que está a sua confiança? Como é que está o seu nível de estresse? Como é que está a sua fé? Né? Você tem a tendência de correr de um lado para o outro ou descansar no Senhor? Como é que está a sua vida? Dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente social? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão ordenados os seus pensamentos? Né? Porque às vezes, irmãos, os afazeres, as coisas que nos são cobradas no nosso trabalho, na nossa casa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, e a gente fica tão sobrecarregado. Né? Como é que nós fazemos para administrar essas emoções, para administrar esses sentimentos? A quem nós estamos recorrendo? Né? Então a gente tem que parar um pouco para pensar, né? Quando essas aflições vierem, nós temos que pensar na história dessas duas personagens. Eu vou ser a Marta ou vou ser a Maria? Eu vou deixar a Maria prevalecer ou eu vou deixar a Marta prevalecer? Não é? Aqui nessa história nós vemos que a Marta, ela foi repreendida. Né? Por quê? Porque ela colocou os afazeres acima da paz do Senhor, daquilo que o Senhor poderia dar ao coração dela, da tranquilidade que ela estava precisando para administrar aquela situação. Por este motivo ela foi repreendida. Mas nós não vemos Marta debater com o Senhor Jesus, dizendo: olha, Senhor, eu não aceito isso que você está me falando. Nós vemos um silêncio de Marta. Nós estamos fazendo esse silêncio para o Senhor Jesus? Nós estamos obedecendo? Nós estamos aceitando a correção do Senhor Jesus em nossas vidas? Porque, irmãos, o texto não diz, mas ali fica muito claro que Marta levou uma sacudida e ela ouviu. Ela não debateu com o Senhor Jesus, ela foi chamada para si. Tanto é que nós vamos ver nas outras histórias que Marta continua do mesmo jeito, com a mesma personalidade dela de ir, de fazer, de correr, de ir na frente. Ela não mudou a personalidade dela, mas ela mudou a forma dela de ver as coisas, né? Que é o que nós temos que fazer. Então, nosso tempo está nas mãos de Deus. E isso faz uma grande diferença no que se refere a ter paz ou entrar em pânico diante das situações. Né? Nós vamos passar agora para um outro texto, né, que vai falar sobre a morte de Lázaro, que está em João 11, de 1 a 45. E aqui nós vamos ver novamente duas atitudes. Né? Lázaro está ali enfermo,
Jesus é avisado, Jesus não está longe, mas ele demora para vir. E por fim, Jesus morre. Por fim, Lázaro morre, né? Imagina, irmão, naquele contexto, naquele tempo, duas mulheres sozinhas sem a presença de um homem, sabendo que o homem era o mantenedor da casa, era o protetor, e elas iam ficar ali completamente desprotegidas, né? A aflição dessas duas irmãs, de saber que tinham perdido, né, o seu irmão tão amado, tão querido, e que naquela época, naquele contexto, tinha muita importância. A mulher, ela não podia estar sem a presença de um homem, né? Ela tinha que ter uma presença masculina, uma presença protetora, porque fazia parte do contexto social, né, naquela época. Então a gente vai ver aqui que o consolo de Marta e Maria que Jesus vai dar. Então, em primeiro lugar, a gente vê a Marta entre a decepção e a fé. De novo, a gente vê aqui na história que quando Jesus chega na aldeia, o que Marta faz? Dá no pé, né? Sai apressadamente, toma aquela atitude e corre ao encontro de Jesus. Enquanto Marta fica lá sentada, quieta, mansa, e Marta, lá no pique dela como sempre, né? A gente vê que as personalidades permanecem as mesmas, né? O que vai mudar são as atitudes e o aprendizado. E Jesus nos ama dessa mesma forma, Ele nos ama individualmente e nos trata individualmente, como cada um de nós somos, e Ele sabe aquilo que nós precisamos, né? Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus não ama só aquele mansinho, Ele me ama também do jeito que eu sou, e Ele me trata de uma forma tão especial, uma forma do jeito que eu sou. Ele me entende, Ele me compreende, Ele me ajuda, Ele me ouve, né? E isso é maravilhoso. Então Jesus vai lá e Maria chega, né, com aquela decepção e ao mesmo tempo com uma grande demonstração de fé, porque ela declara: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo aquilo que lhe pedires. Então a gente vê aí duas atitudes da Marta. Uma, ela vai lá dar uma alfinetadinha, mas ela passa lá e diz assim: não, mas o Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e tudo que o Senhor pedir vai ser feito. Em segundo lugar, a gente vê a Marta entre o passado e o futuro, né? Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte, mas ela não crê no Jesus que pode ressuscitar Lázaro. Ela não pensou dessa forma, né? Ela não pensou que o Jesus podia chegar ali e fazer um milagre e ressuscitar o irmão dela. Ela acreditava que se Jesus tivesse chegado antes, ele podia fazer, mas agora ele não podia mais fazer. E a gente vê isso porque os discípulos andavam com Jesus, viam tudo que Jesus podia fazer, e mesmo assim ficava aquela dúvida para eles. Eles não conseguiam compreender a grandeza do Senhor Jesus. Parece assim que ficava um embaraço, né? Marta não enxergou Jesus que poderia chegar lá e ressuscitar o irmão dela. Até porque ela: Senhor, tá bom, você vai ressuscitar o meu irmão lá no último dia. E Jesus vai e diz: mas Marta, se creres, verás a glória do Senhor, né? Então a gente vê aqui a Marta que acredita que o milagre poderia ter acontecido, mas agora não pode mais acontecer, né? E a gente vê lá no versículo 39 que Marta se opõe a retirar a pedra, e Jesus afirma para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ela ainda estava incrédula. Ela cria que o Senhor Jesus era Deus. Ela declarou isso, que ela tinha fé, que ela amava o Senhor, mas ela ainda não acreditava no poder inesgotável do Senhor, né? Então Jesus vai lá e retira aquela pedra. A Bíblia não fala não, mas eu queria ser uma abelhinha para ver a cara da Marta, o espanto dela, a emoção dela, porque ali naquele momento ela teve a oportunidade de ver o poder de Deus inesgotável, não é? Ali ela aprendeu uma grande lição na vida dela. E nós, hoje, nós temos aprendido essa lição?
Nós acreditamos que o Senhor Jesus pode ressuscitar ainda hoje. Nós acreditamos que o Senhor Jesus pode curar todas as nossas feridas. Nós depositamos a nossa fé em Jesus? Ou a gente limita o poder de Deus? Como está a nossa fé, a nossa crença, a nossa forma de ver o poder de Deus, não é? Em terceiro lugar, Marta, ela afirma a sua fé em Jesus. Marta confirma a sua fé inabalável, confessando que ele é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela declara isso, ela tinha certeza disso. Mas faltava ainda muitas certezas na vida de Marta, né? Porque Jesus é uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais a gente estuda sobre Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente vê que precisa aprender dele. Mais a gente vê isso em nossas vidas, não é? E por fim, agora a gente vai ver que o mestre manda chamar a Maria, né? E a gente vai vendo ali a doçura de Maria, mas ela sai apressada ao encontro do Jesus. E o interessante é que ela faz a mesma declaração que a Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a forma com que ela fez foi totalmente diferente, porque ela se prostrou aos pés do Senhor. Em uma atitude de humilhação, em uma atitude de dor, ela se prostrou ali delicadamente, chorou aos pés de Jesus, e assim: Senhor, eu te apresento a minha dor. E a gente vê que na Bíblia, o único momento em que a gente vê Jesus tão emocionado, assim, com uma situação humana, né? Ele vai e chora também. Ele vê ali a dor. E quando Jesus viu o choro e a lamentação da família de Lázaro, Jesus também chorou publicamente, né? É lindo, irmão, de ver, né? É tão interessante, é tão bom a gente saber que tem um Jesus que chora por nós, que compreende a nossa dor e que Ele quer nos ajudar e que Ele quer fazer algo, que Ele quer nos ensinar, que Ele quer nos abraçar, que Ele quer nos confortar. É uma delícia saber isso, irmãos. E aqui fica evidente, irmãos, que independente de quem somos, da fé que temos, nós passaremos por momentos de dificuldade, nós passaremos por momentos de tristeza, nós passaremos por momentos de dor, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Ele está conosco. Precisamos achar um propósito nas experiências difíceis pelas quais passamos. E a gente precisa achar esse propósito. E a gente precisa confiar no Senhor. Não podemos tirar decisões precipitadas das situações, porque em tudo o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Ali Ele manifestou a glória dele, mas Ele pode manifestar a glória dele na nossa vida também. Ele pode nos dar ensinamento, porque Ele sabe o propósito de todas as coisas. E no fim, tudo ocorre para o bem daquele que ama a Deus. Nós não podemos entender a princípio, naquele momento, mas nós compreendemos mais à frente e nós temos que aprender a confiar no Senhor, a depositar a nossa confiança no Senhor. Irmãos, a gente vai também ter uma definição de amor tão lindo, tão especial, em João 12, de 1 a 8. Ali nesse terceiro quadro, Jesus vai a um banquete. Esse banquete também ocorre na cidade de Betânia, 6 dias antes da paixão de Cristo. Então a gente vê ali: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, ungia os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A gente vê ali o comportamento de Marta, de fazer, de estar ali servindo, mas Marta ali, ela servia com amor, ela servia com paixão, porque ela amava servir ao Senhor, ela amava aquele serviço ao qual ela foi chamada. A gente tem que entender para que nós fomos chamados, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que é que eu posso fazer.
E ali a gente vê Marta exercendo com amor, com paixão aquilo para o qual ela foi chamada. Acredito eu que com uma maturidade muito maior, porque agora ela tinha visto aquilo que Deus poderia fazer na vida dela, ela tinha aprendido de Deus, então ali ela estava servindo com amor ao Senhor Jesus e abraçando ao propósito para o qual ela foi chamada. Então, sendo uma mulher prática, seu amor também era prático. Marta gostava muito de atender às necessidades de quem ela tanto amava. Irmão, se você foi chamado para um determinado serviço, abrace essa causa, abrace esse serviço, faça da melhor forma que você consegue fazer, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito. Para cada um de nós, Deus vai dar um direcionamento. Porque ninguém consegue desenvolver todas as habilidades. Nós precisamos de complementar um ao outro. E nós precisamos entender a que fomos chamados para servir ao Senhor Jesus e obedecer a sua voz. Obedecer a este serviço. E você serve com fidelidade ao Senhor nas tarefas apresentadas para você? Você abraça a causa para a qual Jesus te chamou? Vamos abraçar a causa para o qual Jesus nos chamou. Jesus, ele sempre vai estar do nosso lado, independente da situação. E nós, em todos os momentos de nossas vidas, nós vamos passar por muitas situações. E em alguns momentos, nós vamos ter que ser chamado pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus repreende aquele que Ele ama e Ele corrige. Não é? Então, se nós somos incapazes de receber a correção do Senhor, como nós vamos crescer? Como nós vamos aprender? Vamos ficar como crianças mimadas, como Paulo exortou lá a igreja de Corinto, dizendo que eles passavam de crianças que não podiam parar de tomar leite, que não podiam ter uma comida espiritual, mas que tinham que ficar bebendo leitinho. O irmão compreendeu, a irmã compreendeu. Nós temos que querer alimento sólido da parte do Senhor. E a gente vê aqui o adorar, né? Como sempre Maria adorava. Você está surpresa? Maria sempre desejou adorar a Deus, né? Naquela noite demonstrou um amor sem par, com um bálsamo muito caro, ungiu os pés do Senhor Jesus e enxugou com os seus cabelos. Você já se deu conta da importância desse nardo? Era um perfume muito especial, muito caro, de muito valor, não é? Mas ela não se importou, ela não se apegou a preço, ela se apegou ao amor profundo que ela tinha para o Senhor, e ela foi capaz de dar o seu bem mais precioso, porque ela amava o Senhor. Ela não era apegada a coisas materiais. O mais importante na vida dela era servir ao Senhor com aquilo para o qual ela foi chamada. Ela amava, né? Ela abraçava a causa do Senhor Jesus com amor. Ela bebia do Senhor Jesus. Ela se debruçava aos pés do Senhor Jesus. E quanto a você, você adora a Deus sem inibições? Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem adorado ao Senhor? Você tem colocado limitações para adorar o Senhor? Então, irmãs e irmãos, essa é a mensagem, e a gente vê aqui da parte do Senhor duas pessoas diferentes, duas atitudes diferentes, mas ambas atitudes levavam ao aprendizado e ao crescimento espiritual do Senhor. Então, irmã, vamos servir a esse Deus em amor, com alegria. Vamos deixar as nossas preocupações ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos ouvir. Não vamos deixar que as coisas deste mundo atrapalhe a nossa comunhão com Deus, que a pressa, que esse exagero, que esse turbilhão de notícias que nós vemos, essa sobrecarga, nos tire da presença do Senhor. Mas vamos
servir como Marta servia, com paixão, e vamos adorar como Maria adorava, com todo o seu amor, com toda a sua pureza, com todo o seu ser. A palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós somos esses adoradores que adoram ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Eu espero que Deus possa abençoar as nossas vidas e a dos irmãos na paz do Senhor Jesus.